Sistema nervoso periférico, pares craniais 1 e 2. Generalidades: existem 12 pares craniais, números sensitivos e sensoriais, ou neuronas sensitivas e sensoriais, olfatório, ópticos e auditivos, neurônio motor, motor ocular comum, patético, motor ocular externo, espinal e hipogloso, mistos, trigêmino facial, glosofaringe e vago. De acordo com as considerações, os pares craniais se classificam em pares sensitivos ou aferentes. O olfatório, primeiro par, o óptico, segundo par. O vestíbulo coclear, o estatoacústico, oitavo par. Recordemos que os pares 1 e 2 não são verdadeiros nervos. De aqui que suas características se apartem de las considerações generais que estamos exponendo. 2. Pares motores ou eferentes. De motor ocular comum, o oculomotor, terceiro par. O patético, o troclear, quarto par. É motor ocular externo, abdutor e o abducens, sexto par. O espinal, o acessório, 11º par. E hipogloso, 12º par. Pares misto, trigêmino, quinto par. Facial, sétimo par. Glosofaríngeo, nono par. E o vago neurogástrico, 10º par. Aqui temos um belíssimo desenho, né? De como fica aqui a corteza, quais partes do cérebro funciona: dedo, tobilha, rodilha, cadeira, tronco, ombro, codo, munheca, dedos, pulgar, coelho, cerra, párpado, ventanas nasais, lábios, língua, laringe. Entendeu? Aqui, ó, cápsula interna, pendúculo, protuberância, tá vendo? Aqui, ó, já com os números. As piramidal cruzado. Aspecto lateral da corteza general para mostrar projeção topográfica de luz entre os motores, esquemático. Via visual auditiva, via temporopatina, via sensorial, ras piramidal, via protopontina, via frontolotâmica, anterior, posterior. Seção horizontal através da cápsula interna para mostrar a situação das vias principais. Decuação, aspecto o ventral do talho encefálico, mostrando decusação das pirâmides. Aqui mais uma imagem, né? 1 olfatório, 2 óptico, 3 oculomotor, 4 troclear, 5 abducentes, 6 abducentes, 5 trigêmino. Aí temos ali o sétimo facial, o oitavo auditivo, o nono glossofaríngeo, o 10º vago, o 11º espinal, o 12º hipoglosso. E lá em cima, que não está mostrando, mas provavelmente deve ser o nervo mastigador. Conceito: troncos nervosos do sistema nervoso periférico cuja origem se encontram dentro do crânio e encéfalo e talho. Salem de esto por agujeiros ou forámenes e nervam estruturas corporais. Generalidades: ordem de apresentação, tipo de nervo, origem real, origem aparente, órgãos que inervam, avaliação e patologias. Primeiro par cranial olfatório, puff. Primeiro par cranial olfatório, tipo de nervo, sensitivo especial, olfação. Origem real: cédulas bipolares de la mucosa olfatória ou mancha amarela ubicada em la porção superior de las fossas nasais. Origem aparente: cara inferior del bulbo olfatório, ubicado sob la lâmina cribosa de letimoides. Órgãos que inerva,
dentre as células bipolares, epitélio de mucosa olfatória. Evaluação: percepção dos olores. Patologias: anosmia, hiposmia, hiperosmia, cacosmia, parósmia, alucinações olfatórias. Função: sentido do olfato. Primeiro par cranial, olfatório. Olfactory bulbi, olfactory tract, anterior commissure, renal sulcus, optic tract, uncus, amigdoid body, entorhinal area. Tá em inglês, né? Acabei de reparar. Aqui, ó, nervo olfativo, bulbo olfatório, etimoides, osso frontal, osso nasal, vestíbulo do nariz, maxilar superior, lábio superior, bóveda palatina, meatos, faringe axis, orifício faríngeo de tampa estáquea, Vormer, esfenoides e cômetes. Manifestações clínicas: hiposmia ou anósmia, enfermidades nasais, tabaquismo, infecção por vírus de herpes simples, radioterapia local, congênita, agentes tóxicos, solventes, polvos, cocaína, corticosteroides, etc. Envelhecimento. Parósmia, percepção de olores que não são reais, alucinação, confunde olores, origem central, depressão, esquizofrenia, síndrome da abstinência de álcool. Fisiologia de receptores. Para que o odor seja percebido, se requer de receptores de membrana situados nas microvelocidades da célula olfativa, célula de Schutz, por que há proteínas receptoras distintas para cada odor. Quando um odor ativa um receptor, produz um potencial de receptor, potencial degenerador, que se amplio daria lugar a um potencial de ação. Receptores da membrana, microvelocidades, mucos, axon curto, células de sósten, axon largo, aferente sensorial, neurona olfatória. Mais um desenho para nós aí. Moléculas, receptores. Uma molécula pode encajar em diferentes receptores, los que permite distintas combinações. Cada célula olfativa responde de maneira prioritária a um odor básico, aunque é capaz de responder a mais de um odor. Como há muitos odores, se necessita muitos receptores de membrana com morfologias diferentes. A substância odorífera pode encaixar em vários receptores, já que estes não são exclusivos. A estrutura da molécula e lá de los receptores dão variabilidade à hora de descrever olores. Célula olfativa. Bulbo olfatório, primeiro par, corteza olfatória, sistema límbico. Lá a informação viaja desde a célula olfativa hacia el bulbo raquídeo e depois por el par primeiro hacia la corteza olfatória. Em la corteza olfatória se processa a informação em estreita relação com o sistema límbico. Por ello, el olor, por exemplo, é uma comida, persona, etc. Pode evocar sensações placentárias e desembriagáveis. Nervo olfatório, bulbo olfatório, terminações nervosas da pintura amarela, tabique nasal, bulbo olfatório, fossas nasais recobertas de pintura, células receptoras, orifício nasal, lábio superior, diente, língua. Vias olfatórias. Temos o bulbo olfatório, nervo olfatório, tracto olfatório, moléculas de gás, o etimoides, cílios olfatórios, células epiteliais, células olfatórias receptoras sensoriais.
El bulbo olfatório. Os estímulos dolorosos captados por la célula olfativa atravessam a base do crânio, o etimoides, e penetram em la chamado bulbo olfatório, desde o qual e através do nervo olfatório se dirigem hacia a correspondente zona cerebral em la que reconhecem as características olorosas dos estímulos emitidos. Bulbo olfativo, conduto olfativo, lóbulo frontal do cérebro, fibra nervosa, célula de sócio em receptor, cílios, bulbo olfativo, epitélio olfativo. Área de Brodmann, 27 e 28 olfatórias. Célula de bulbo olfatório, esquema. Fibras eferentes hacia o bulbo olfatório. Fibras aferentes desde o bulbo hacia conexões centrais e bulbo contralaterais. Célula granulosa, excitada por células mitrales e glomerulares em extra. Célula mitral. Processo recorrente, célula glomerular, célula periglomerular, glomérula, fibras de nervo olfatório. Exploração física. Devem ter-se preparados pequenos frascos com substâncias de odores conhecidos e comuns e que não sejam irritantes. Não deve usar-se amoníaco, vinagre, formol e outras substâncias que irritam as terminações sensitivas do quinto par. Nariz. Buscar desviações, forma, tamanho e color. Pele suave e de o mesmo color pela cara. Formas de... Tô gravando. Formas de las narinas devem ser oval e colocadas simetricamente. Se existe descarga, ver natureza aquosa mucoide. Quantidade e color unibilateral. Purulenta, costrosa, sanguinolenta. Não há de existir massas nem zonas sensíveis ou dolorosas. Observar permeabilidade das narinas. Cavidade nasal. Espéculo nasal e buena fonte de luz. Inspecionar mucosa nasal, color rosa intenso e reluciente. Secreções, massas, lesiones e inchação de los cornetes. Tabique nasal, alienação, possíveis perforações, hemorragias e costras. Vestíbulo normalmente com pelos. Tabique nasal, posição aproximada da linha média a ser bastante recto. Exploração do sentido de olfato mediante a identificação de odores diferentes. Cienos. Inspeção de senos frontais e maxilares em busca de signos de inflamação. No dolor, a la palpação e inchaçação dos tecidos blandos. Segundo par cranial óptico. Segundo par cranial óptico. Tipo de nervo sensitivo especial. Visão. Origem real. Capa de células ganglionares de la retina. Origem aparente. Ângulo anterior de la quiasma óptico. Órgãos que inerva, retina, conos e bastões de la retina. Evaluação, agudeza visual, visão de los colores, campo visual, fundoscopia. Patologias, as alterações se identificam segundo modalidade de avaliação. Nervo óptico, pruebas, leitura de optotipos, contar dedos, percepção de luz, visão de colores, fundoscopia, nistagmo optocinético, campos visuais. Segundo par cranial óptico, agudeza visual, alterações, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Agudeza visual, talha de Snellen, Jaeger ou Rosenbaum. Campo visual, teste de confrontação, alterações, anópsias, heminópsias, quadrantanópsias, homônimas e heterômias. Campo visual, teste de confrontação. Campo visual, teste de confrontação.
Percepção de colores, teste de Ishihara, alterações do daltonismo. Se você estiver vendo um número que não seja o 74, você é daltônico. Percepção de colores, teste Ashihara, alteração do daltonismo. Se você não vê o número 42, você é daltônico. Número 5, 8, 29, 74. Campimetria. Fundoscopia, fundo de olho. Utilizando o oftalmoscópio para explorar o ojo derecho com mano derecha para o ojo derecho, ojo esquerdo com mano esquerda para o ojo esquerdo, e se dirige a 45 graus de afuera a dentro. Fundo de ojo, papila, forma, limite, coloração, escavação fisiológica, avaliação, vasos, retina, mácula. Fundo de ojo, anormalidades, anomalias de pigmentações. Fundo de ojo, anormalidades e enfermidades vasculares, hemorragias peripapilares, anormalidades e enfermidades vasculares, hemorragias, causas hipertensão arterial sistêmica maligna. Anormalidades e enfermidades vasculares, hemorragias subinhaloaiadas, em la hemorragia subaracnoidea. Anormalidades e enfermidades vasculares, exudados duros, causas diabetes mellitus. Fundo de ojo, anormalidades e enfermidades vasculares, edema de retina, microaneurismas, neovascularização, retinopatia, diabetes mellitus. Anormalidades, causa de retinopatia diabética, hipertensiva, aterosclerotiva. Neuropatia óptica anterior isquêmica aguda, não debida a artérias com edema difuso, papiledema, não óptico, mas propriamente na parte superior, causas hipertensão endocraniana, hipertensão arterial maligna, neurites óptica, neuropatia óptica isquêmica, neurites retroambular. Papiledema, início rápido ou lento. Atrofia óptica, causas neurites óptica. Hipertensão endocranial. Câmbios vasculares, pulso venoso, cruces arteriovenosos, hilos de la plata, hipertensão arteriosistêmica. Enfermidades que cursam com hipertensão endocranialis, hipertensão endocraniana de qualquer causa, neurites óptica viral idiopática, neuropatia óptica isquêmica, hipertensão arterial sistêmica maligna, tumoral, papiledema, papiledema e papilites. Semiologia neurológica. Os pares craniais 3, 4 e 6. Os pares craniais.
Terceiro par, nervo motor ocular comum. Quarto par, nervo patético troclear. Sexto par, nervo motor ocular externo, ou abducens, com parte na inervação dos músculos extrínsecos do olho, e suas funções se complementam. Anatomia do terceiro par, núcleo de origem pendúculo cerebral em piso de aqueduto de Silva, lá altura do tubérculo quadrigêmeo anterior. Está dividida em 4 colunas, subnúcleos laterais, pares cujas fibras se dirigem aos músculos extrínsecos do olho, e uma coluna ímpar média formada por um núcleo de Edinger-Westphal, que dá origem às fibras parasimpáticas ciliares e pupilares. Atravessam o ras longitudinal médio e núcleo roxo e o borde interno da substância negra. Emergem do neuroege por la parte média de los pendúculos cerebrales. Terceiro par, continuação. Penetra em espessor da parede externa do seno cavernoso, sendo com o quarto par la rama oftálmica do quinto par. Por espessor de seno cavernoso, discurre el sexto par. Entre em la órbita por la hendidura esfenoidal e se divide em 2 ramas, superior, inerva os músculos reto superior e elevador do párpado superior. Inferior, inerva os músculos reto interno, reto inferior e oblíquo menor, esfíncter liso da pupila e músculo ciliar. Anatomia, nervo oculomotor. 1. Músculo elevador do párpado superior. 2. Tóclea de músculo oblíquo superior. 3. Músculo oblíquo superior. 4. Músculo reto superior. 5. Músculo reto medial. 6. Músculo reto lateral. 7. Músculo oblíquo inferior. 8. Músculo reto inferior. 9. Divisão superior do neurona oculomotor. Nervo oculomotor, perdão. 10. Divisão inferior do nervo oculomotor. Nervo 11. Nervo oculomotor. 12. Nervos ciliares. 13. Gânglio ciliar. 14. Fissura orbitária superior. Quarto par. Núcleo de origem por debaixo do núcleo do terceiro par em a união mesencéfalo protuberancial. Cruza a linha média, entrecruzando-se com ele de lado oposto. Único par cranial que apresenta este entrecruzamento. Penetra na parede externa de seno cavernoso, atravessa a hendidura esfenoidal e se distribui por oblíquo maior do olho. Anatomia. Anatomia do quarto par. Núcleo de origem protuberância por detrás do núcleo do sétimo par, de que se separam as fibras da rodilha facial. Emerge de neuroege por el surco bulboprotuberancial, penetra em el seno cavernoso, atravessa a hendidura esfenoidal e inerva el recto externo del ojo. Anatomia. Pupila, orifício situado na parte central da íris, sujeito à ação, estímulos que atuam sobre o subsistema contrátil, produzindo dilatações e contrações. Descrição: sistema contrátil formado por fibras musculares lisas dispostas unas em anilho ou esfíncter pupilar e outras radiadas ao músculo dilatador pupilar. Forma circular de
contorno regular, situação generalmente central, diâmetro normalmente entre 2 a 4 milímetros, variando a lo largo da vida, em recém-nascido hasta 2 milímetros, em infância 4 milímetros hasta a idade madura. Ancianos alcança a máxima contração fisiológica. Dor, ansiedade e medo provocam midriases. Tamanho depende do equilíbrio entre o terceiro par, que contrai a pupila, e o sistema simpático, que dilata. Parálises de terceiro par igual a midriases. Exploração compreende o exame de forma, tamanho, situação, bordes e reações fisiológicas normais à luz e acomodações. Exploração. Forma. Ela pode ser redonda, ovalada ou irregular, de escória. Tamanho. Normal. Mioses seria contração. Midriases, dilatação. Anisocória, desigualdade pupilar, comparando ambos os diâmetros. E anisodiscórdia é combinação de anisocória e discória. Situação: ou ela é central ou ela é excêntrica. Ou ela está localizada no meio do olho, ou o olho está caído, está para algum canto. Reflexos: fotomotor, consensual, acomodação e convergência. Exploração: escuro, ela dilata, dá midriase. Luz abundante, ela diminui, dá mioses. Mioses, isso. Tá vendo? Aí aqui, ó, a nossa direita, a gente tem a excêntrica. Ela cai para um lado. Via parasimpática. As fibras pupilares de terceiro par sofrem doble entrosamento. El primeiro nível del quiasma y el segundo al llegar los tubérculos quadrigéminos anteriores, en donde una parte va al núcleo del mismo lado y otra parte al núcleo del lado opuesto. Via simpática. Alterações de las reações pupilares. Hipos patológico. Bradicória ou reflexo fotomotor lento. Reflexo fotomotor ausente. Reflexo fotomotor ausente com conservação do reflexo de acomodação de signo de Argyll-Robertson. Ausência uni ou bilateral de reflexo consensual. Reflexo de acomodação ausente. Músculos, motilidade do globo ocular. Reto interna, leva o globo ocular hacia dentro, adução. Reto externo, leva o globo ocular hacia fora, abdução. Reto superior, hacia arriba quando está em abdução e hacia dentro quando está em adução. Reto inferior, hacia abaixo quando está em adução e hacia fora quando está em adução. Oblíquo, maior descenso e rotação interna. Oblíquo menor, elevação e rotação externa. Músculos. Inspeção. Observar a posição da cabeça, abertura palpebral, operações em la posição de los ojos, estrabismo, exoftalmos,
motilidade ocular, exploração do estrabismo e la diplopia. Exploração. Lesões de nervo cranialis 3, 4 e 6 podem causar parálises oculares ou oftalmoplerias, transtornos pupilares e movimentos do globo ocular ou nistagmos, no sempre de orientar ocular, de origem ocular. Oftalmoplerias. Classificação: internas ou intrínsecas. Afeta solo esfíncter pupilar. Externas ou intrínsecas. Afeta solo músculos intrínsecos totales. Parálises de esfíncter e globo ocular. Segundo localização da lesão, podem ser nucleares. Da lesão está em núcleo reales de origem, infranucleares. Lesão está por debaixo de ellos, em el trayecto de nervo y en el músculo. Supranucleares. Lesão está por encima de los músculos en las conexiones corticonucleares. Oftalmoplerias nucleares e infranucleares. Parálise total. Se va mais em lesões infranucleares, hallazgos semiológicos, pitoses palpebral, globo ocular tironeado hacia afuera, predomínio do sexto par, estrabismo divergente. Diplopia, al abrir passivamente el ojo, impossibilidade de levar el ojo hacia arriba, abajo y adentro. Midriasis, por predomínio del simpático, ausência de reflexo fotomotor e de la acomodação, reflexo consensual presente quando se estimula o ojo paralisado, no hace quando se estimula o ojo sano. Parálise total. Resumen: parálise de ojo, os músculos inervados por el terceiro par. Midriasis paralítica, ausência de reflexo fotomotor e de acomodação. Parálise parcial é mais frequente, se vê em lesões nucleares, afectação de um solo músculo sem compromisso papilar. Parálise de quarto par, patético, é difícil de reconhecer, rara vez se apresenta aislada, hallazgo semiológico, dificuldade para barrar escaleiras, não pode mirar hacia abaixo, cabeça inclinada hacia el lado sano, ojo afectado está elevado, não pode dirigir el ojo abaixo e al dentro. Parálise del sexto par. Hallazgo semiológico, ojo desviado hacia dentro, estrabismo convergente. Oftalmoplerias supranucleares. Hallazgo semiológico produzem parálise de mirada. No paralisam músculos aislados a um solo ojo. Alternam músculos associados ou sinéricos de ambos ojos, no diplopia.